Então, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Paysandu e uma lista de dispensa, né, de jogadores deixando o clube, outros sendo especulados, inclusive um com passagens pelo Remo, poderia ser uma alternativa para a camisa 9, outro também para a beirada. Vou comentar aqui com vocês sobre esses jogadores de saída, que vai lembrar, né, já era de se esperar. Já tinha trago aqui para vocês vários vídeos, né, recentemente, falando só sobre isso, sobre saída de jogadores que poderiam chegar a 7, 8, 9 atletas, que deve ser a tendência para esse ano. Vou comentar aqui e trazer um pouco mais de detalhes para vocês no vídeo de hoje. Só antes, peço para sua ajuda para chegarmos aqui em 70 mil inscritos no YouTube. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Le Carter Foot, e assim que chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Paysandu. Então, para você concorrer, deixe seu like e se inscreva. Aqui nós trazemos em média 4, 5 vídeos por semana do Papão, então para você não perder nada, conte aí com a sua ajuda e com a sua inscrição, beleza? Vamos falar aqui sobre essa saída, né, que teve aí no total mais 3 atletas nesse último dia primeiro, que foram então, né, o volante Espinosa, que já era de se esperar, o meia Cauã e também o atacante, o Matias Cavalieri, né, que já era de se esperar que teria essa saída na atual temporada. Então, só para você ter uma noção, né, o Matias, que apesar daquele gol na final do campeonato na Copa Verde, já era de se esperar que ele iria deixar o clube depois de 12 partidas, apenas 2 gols e uma assistência. Desde 2022, 2023 eu já vinha falando que essas opções de estrangeiros é óbvio que é bom, né? Um atleta que chegaria sem custos e barato. Só que a grande questão que fica é a que preço, né? Porque se você traz igual 5, 6 atletas do exterior numa só temporada, como você vai ter prazo para adaptar todos ali no time? Eu acho que o Paysandu foi com muito sede ao pote depois de ter acertado, né, uma contratação como foi o Wesley Garcia, o Borazzi, 2 no total, e aí você enche o time de estrangeiro. Eu não sou muito a favor disso não. Ele inclusive já tem conversas avançadas e foi anunciado lá na equipe do CSA para a Série C do Brasileirão, né? Então, o Espinosa aqui por outro lado já deixando o clube também, depois de uma passagem ruim. Esse aqui eu questiono muito, porque nem no Equador ele vinha conseguindo jogar. Rescisão amigável, ainda não tem outro clube que ele foi, né, anunciado recentemente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se vai fazer falta, se não vai. Lembrando que ainda já teve algumas saídas recentemente, como por exemplo do Giovani indo lá para o futebol alagoano, para o CRB. Nessa atual temporada só somou 23 partidas, inclusive parou com 6 jogos para não ter o risco, né, de somar mais partidas na Série B e não poder se transferir, caso ele não poderia ir para a equipe alagoana. Ainda bem que ele teve, né, essa rescisão antes, até porque não vinha conseguindo jogar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essas 3 saídas e se tem mais, né, para acontecer ou não. Até porque se você olha que ainda tem muitos jogadores que não vêm sendo aproveitados e que ainda estão no elenco. Fora ainda, né, um ou outro que está jogando, mas com a chegada de reforços nesse mês de junho e julho, fica difícil você imaginar, né, ter a sequência de alguns atletas no atual elenco. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, eu quero falar com vocês sobre as camisas do Paysandu com promoção aqui na Foot Fanatics. Essa aqui, ó, chegou o preço de R$ 89,90, à vista no Pix ainda fica um valor menor, de R$ 79, se não estiver enganado. Muito bonita a camisa aqui desse ano, também, R$ 299, saindo por R$ 270 à vista. Fica de olho, ó, muito bom o preço aqui também. Além de outros produtos, né, relacionados do Lobo. O link da Foot Fanatics vai estar aqui embaixo. Lembrando que ainda pelo meu link fica um valor menor do que está aqui pelo site. Então vai estar aqui também de outros clubes nacionais, internacionais. Tudo que você pode imaginar, né, de clubes aleatórios aqui no Brasil, no exterior. Você vai achar camisas igual do Patrick Zumbi, meu Deus, não faço ideia, ó. Por exemplo, ó, Ibis, a camisa do Zumbi 3, Nacional de São Paulo, muito bacana. Para você que gosta também, assim como eu, futebol alternativo, o link vai estar aqui embaixo. Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Peterson também, né, sendo emprestado aí para a sequência da temporada, sendo uma opção, né, de ponta esquerda e também de centroavante, né, porque se a gente pega aqui os números dele pelo Juventude, também na base, né, quando ele estava no Flamengo, sempre foi uma grande joia, né, emprestado até o final dessa atual temporada, tá, que o desempenho dele nesse ano não conseguiu jogar pelo Juventude, e aí o Flamengo vai ter esse empréstimo dele mais uma vez, porque vale lembrar, o contrato dele, né, se encerra no final desse ano. Pelo que eu vi aqui, seria o último ano inclusive de contrato com o Flamengo. Ainda não ficou definido isso ainda ao certo, se o Paysandu poderia renovar, assinar em definitivo, enfim. Mas vale lembrar, né, que nessa atual temporada ele passou 9 jogos pelo Juventude, nenhum gol marcado, somou 7 jogos no Campeonato Gaúcho, onde diferentemente da Série A ele foi o titular. Ficou também um tempo emprestado lá no Estrela Amadora, que é um clube que o Flamengo tem parceria, né, lá do futebol português. Apenas 7 jogos, contando profissional e base, uma partida e um gol pelo Atlético Paranaense também no ano passado. Então assim, já rodou bastante, né, nesses últimos 12 meses
e não tem conseguido jogar. Partida aqui contra o Londrina no campeonato estadual. O Flamengo ele chegou a fazer algumas partidas, né, em 2023, 22 e 24, somando 6 jogos, nenhum gol marcado como profissional. Como profissional no Flamengo, né, mas pelos outros clubes também, apenas um pelo Atlético Paranaense. Então, um jogador que ainda precisa se comprovar, né? Não acho uma baita contratação, meu Deus, vai chegar a ser titular. Para complemento de elenco, ok, nada demais. Mas eu vejo uma alternativa muito mais pelas pontas, né? Aqui, ó, eu lembro que ele não era centroavante, às vezes o site mostra aqui, né? Ponta esquerda, segundo atacante, mas eu lembro muito dele na base do Flamengo, muito mais como um ponta mesmo, né? Pela beirada. Tá aqui o desempenho dele também, alguns poucos números que temos recentemente, acho que vale a aposta, porque é um jogador jovem, se você contrata ele, né? Depois com um contrato em definitivo, se ele for bem, você ainda tem um potencial de uma venda futura, enfim. E para o Flamengo também a chance dele se valorizar, até porque não teve uma boa sequência, né, na Série A pelo Juventude, quem sabe agora na Série B não possa ser uma peça importante? Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essa contratação também, e se você aprova, reprova o Peterson com 21 anos de idade. Bora dar sequência aqui no vídeo e falar também sobre uma alternativa, porque tá aqui ó, essa informação lá do portal O Liberal e do DOL. Os dois trouxeram essa informação de que o Neto Pessoa poderia estar na mira do Remo, pro Paysandu nesse ano, atleta ex-Remo, que seria uma alternativa para o Nicolas, né? Jogador então que está lá no Criciúma, e aí tem se falado numa possível troca de jogadores e tudo mais, porque eu acho que assim, como ele não tem conseguido jogar na Série B, pode sim ser uma alternativa. A questão é, o Criciúma teria esse interesse no Nicolas em uma troca entre os jogadores, até porque o Neto Pessoa tem 31 anos e o Nicolas já tem 35, então teria que ver essa questão da idade também. Analisando só os números em si, a última partida dele foi recentemente, no dia 22, aquela goleada na Copa do Brasil, né, pro Red Bull, ele levou 6-0, realmente jogo bem ruim naquela ocasião, depois de ter vencido o jogo da ida, né, então realmente o Criciúma fez uma partida ruim. No ano passado chegou a somar bons números, 10 gols em 51 jogos pelo Novo Horizontino, principalmente naquela reta final, né, que o Novo Horizontino mais uma vez bateu na trave para conseguir o acesso. 22 e 23 teve seus altos e baixos pelo Vila Nova, mas ainda assim conseguiu somar alguns números, e pelo Remo teve uma passagem rápida, mas boa, em 2021, com 10 gols em 15 jogos naquela ocasião, somou então números interessantes pelo rival. Eu acho que pode ser sim uma boa alternativa, inclusive já tinha indicado ele no início desse ano, tanto para o Remo quanto para o Paysandu, então não é de hoje que eu falo que ele pode sim ser uma peça boa, né? Ele tem contrato só até o final do ano com o Criciúma. Na Série B ele ainda poderia se transferir, por quê? Ele só tem 5 partidas até aqui na segunda divisão, ele pode fazer até 6. Não foi relacionado para a rodada do final de semana, o que indica claramente que ele não vai ter, né, essa sequência na equipe do Criciúma. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer sobre também o Nicolas, o Benítez, que são as alternativas para a camisa 9 nesse decorrer do ano, se é uma boa opção ou não. Vale lembrar também, né, que as equipes que eu estou gravando hoje, elas se enfrentam aqui, ó, entre os dois. Quem sabe não poderia jogar esse jogo, né, no finalzinho, até porque ele tem ainda mais um jogo disponível para fazer. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, que vai estar aqui embaixo também é o link da FUT Fanatics e também outras opções de vídeos para vocês aparecerem aqui na tela final no Black Card. Deixe seu like, se inscreva e nos vemos na próxima.